Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ligar uma música aqui. Uma música animada hoje. Deixa eu colocar mais pertinho aqui. Bom dia! E aí, gente? Bom dia, Carlinha! Hoje você conseguiu! Vamos mandando para as pessoas. Just Jesus. Bom dia, vamos chegando. Já vou olhar aí os bom dias e responder. Deixa eu só mandar essa live para as pessoas. Manda aí a live, gente. Manda nos grupos que vocês conhecem. Olha a Michelle aí, gente. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia. Vou enviar para mais uma leva, que aqui só dá para enviar para 2 levas de cada vez. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tô enviando aqui pro povo. Bom dia. Acho que agora já foi. Isso. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Ó, só assim pra acordar animado, 5 horas da manhã, né? Mentira, eu não preciso disso não, meu marido sabe. Gente, como vocês podem ver, a gente trocou de ambiente, né? Ó, trocamos de cenário, porque sabe como que é, né? A vizinha deu uma reclamada. Ai, o João ficou de cara com a vizinha reclamando, gente. Ela falou assim pra mim. Inclusive, deixa eu falar baixo, que vai que ela ainda está me ouvindo, né? Ela falou assim pra mim. Ai, deixa eu matar uma curiosidade bem grande que eu tenho. Daí eu falei, ai, que medo. Falei assim pra ela. Daí ela falou assim, o que você tanto fala 5 horas da manhã? O que você tagarela lá, fica falando? Aí eu falei, meu Deus, ela tá ouvindo, Jesus. Daí eu expliquei pra ela, tal, que era as lives, não sei o quê. Daí ela falou assim, então, porque a gente ouve tudo. Aí eu falei, desculpa, né? Falei pra ela que querendo ou não, ela é uma senhora. Ela tem, acho que 60, 70 anos, não lembro agora, o João Paulo vai lembrar. E eu falei, desculpa, então eu vou tentar trocar de quarto. Daí ela falou assim, não, agradeceria, porque eu tô dormindo muito tarde, aí eu ouço tudo que você tá falando. Ai, Jesus. Aí eu falei, tá bom, então vamos tentar num outro quarto. Um outro jeito. Fechei todas as portas que dá pra ouvir alguma coisa. Agora vamos fazer daqui então, né, gente? Não tem problema. Bom dia pra quem tá entrando aí. Gente, obrigada por vocês estarem apertando o coraçãozinho. Isso mesmo, aperta o coraçãozinho. Envia essa live pras pessoas. E vamos orar então pra gente começar. Senhor Deus, nós louvamos o Senhor por esse momento, louvamos o Senhor por mais um dia, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua presença neste lugar.
Nós queremos convidá-lo como convidado de honra mesmo para essa live. Senhor, toma o teu lugar aqui, seja entronizado aqui, em nome de Jesus, que os meus lábios sejam usados para proclamar a tua palavra, a tua verdade, sem distorções, sem achismos, mas somente de acordo com aquilo que realmente o Senhor quis passar para nós através da sua palavra. Senhor, lidera essa live, Espírito Santo de Deus, lidera os nossos corações, os corações de cada um que estarão presentes aqui. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Olá, 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 bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Bom, gente, então, essa semana toda nós estamos falando do papel do homem, do porquê que Deus criou o homem, né? E até então nós estamos falando sobre... Até então nós estávamos falando sobre essa criação do homem até antes da Eva chegar, né? O que Deus deu de tarefa para ele antes da Eva chegar, o que isso já dizia sobre a característica de homem, sobre o ser homem, né? Então, a gente veio falando um pouco sobre a responsabilidade de homem e o que é interessante, que Deus, como ele deu algumas responsabilidades para o homem antes de criar a Eva, isso nos diz o quê? Nos diz que o homem primeiro precisa ser homem, se tornar um homem, para daí sim entrar num relacionamento, né? O homem primeiro precisa entender algumas coisas do que é ser homem, do que é exercer essas características na realidade mesmo. Oi, Rodrigo. Oi, Paulo. Exercer essas características na realidade mesmo, para daí poder entrar no relacionamento. Ah, Bárbara, mas isso nem sempre acontece, realmente. Realmente o que mais acontece é o contrário, né? Pessoas que não são homens ainda, não são assim desenvolvidos nas suas principais características de homem e muitas vezes nem querem, né? Isso, não estão nem aí para isso, entrando em relacionamentos e se frustrando a outra pessoa, dando tudo errado, né? Trocando os pés pelas mãos, e aí as coisas ficam um pouco mais complicadas. Eu e o João mesmo, quando a gente entrou no nosso relacionamento, nem ele era 100% características de homem desenvolvido, nem eu 100% as características de mulher desenvolvida. A gente trabalhou muito isso no nosso relacionamento. Foi bom, foi maravilhoso, foi excelente. Sofremos muito. Foi muito desafiador, assim, teve muitos momentos complicados. A gente realmente, assim, não se separou porque eu acredito que a gente tinha muito amor um pelo outro, óbvio, mas também a gente tinha muito temor a Deus no nosso coração, sabe? Porque teve vários momentos bem complicados mesmo, vários conflitos bem complicados. O povo de fora, é engraçado, não percebia, né? Hoje, quando a gente fala que a gente já pensou assim, em se separar e tal, as pessoas falam, gente, imagina, a gente nunca nem percebeu isso, né? Mas é que a gente realmente não levava isso pra fora, não levava isso pras pessoas. Tinha uma pessoa ou outra que era aqueles que nos aconselhariam e tudo mais, e isso é uma dica bem legal. É muito bom a gente sempre ter pessoas para caminhar que possam nos aconselhar, que possam nos ajudar, e não Deus e o mundo. Porque eu vejo pessoas de dois tipos, né? Pessoas que não se abrem para ninguém, que carregam o fardo ali pesado e não compartilham com ninguém. Compartilham com Deus, oram, e isso é muito bom, isso é ótimo, não pode parar de fazer isso. Mas Deus colocou no nosso caminho pessoas também para que possam nos ajudar, sabe? Para que possam compartilhar conosco o fardo em muitos momentos e isso nos ajudar a prosseguir. Que são pessoas específicas, né? Pessoas-chave que Deus colocou na nossa vida. E também, de outro lado, tem aquelas pessoas que abrem o coração para todo mundo. Gente, quantas pessoas vocês já não conheceram aí que, sei lá, você tinha 1 dia, 2 dias de conhecido da pessoa e a pessoa já abriu o coração para você, já contou a vida dela para você, né? Então isso também não é saudável, né? Nesse ponto também não é saudável, mas é preciso sim que nós tenhamos alguém ou alguéns assim de 2, 3 pessoas no máximo, com quem a gente possa sempre estar contando, compartilhando e dividindo os fardos, né? Que fica muito melhor, muito mais fácil. Então, é isso que ficou para nós. O homem primeiro ele precisava aprender a ser homem antes de se relacionar com uma mulher. Se esse foi o padrão perfeito do primeiro relacionamento que existiu no mundo, esse é o padrão perfeito para todos os outros relacionamentos. É o princípio, e aqui na palavra de Deus, principalmente em Gênesis, a gente trabalha muito esse princípio, que é o princípio da primeira menção. O princípio da primeira menção é, da forma como uma coisa acontece pela primeira vez, vai definir todas as outras coisas que vêm depois dela, né? Então, aqui na Bíblia, no caso, da forma como
aconteceu, por exemplo, o primeiro relacionamento, primeira vez que aconteceu um relacionamento, define como deve ser o padrão de todos os outros relacionamentos que vierem depois dele, né? Esse seria o ideal, né, gente? Claro. Vou colocar aqui o título da live. Aqui, ó. Fixei. Beleza? O título da live de hoje é o Homem da Casa. Gente, aperta esse coraçãozinho, envia essa live para as pessoas. Homens, envia essa live aí para seus amigos homens. Manda esse aviãozinho que tá assim, aparecendo um aviãozinho de papel, aperta ele. Opa, perdão aí. Aperta ele, envia lá pra uma arada que você conhece, principalmente aquelas pessoas que você sabe que tá online e tudo mais. Amigo, quem que é Bringov? Você pode pedir pro meu marido, tá? Principalmente se for conselho de relacionamento, você pode pedir pro meu marido. Ele tá aí na live. O João Marcelani. Dá um oi aí, amor. E aí você pode mandar direct pra ele à vontade, perguntando algumas dúvidas de relacionamento, porque pra ajudar homem em dúvida de relacionamento, nada melhor do que um outro homem, né? Pra te ajudar, porque tem coisas realmente que eu talvez não vou conseguir aí te orientar. Mas, amor, se você estiver aí na live, manda um oizinho. E que depois o Bringov, eu acho que é assim que fala seu nome, né? Não sei. Vai te procurar depois. Envia o aviãozinho, gente. Envia esse aviãozinho aí pros amigos, pros conhecidos e bora lá. Então, olha só. A gente estava falando ontem, comentando ontem, sobre a última responsabilidade que Deus deu pro homem antes de criar a mulher. Que foi a responsabilidade de dar nome para os animais, né? De dar nome para todos os animais. E a gente comentou sobre como essa responsabilidade deve ter sido trabalhosa, deve ter custado tempo, né? Criatividade, porque penso tanto de coisas que ele teve que pensar. Meu Deus, eu de verdade, estou uma pessoa com dificuldade na criatividade. Estou trabalhando isso, em nome de Jesus vou melhorar nisso, já estou melhorando. Mas eu sempre tive muita dificuldade com criatividade, mas muita, gente. Pra tudo, pra tipo, da criatividade manual mesmo, de decoração e tudo mais, criatividade de ideia, de nome, de título, de tudo que você imaginar, eu sempre tive muita dificuldade. Então, essa parte da Bíblia me impressiona muito, porque eu fico pensando, meu Jesus, olha, só pelo Espírito Santo mesmo, pra Adão ter esse feeling de tipo, nomear os animais ali e ter nome para todo mundo e um nome diferente para todo mundo, sabe? Então, eu penso que foi uma tarefa muito difícil. Mas a gente tinha comentado duas questões que essa tarefa gerou nele. Primeiro, a questão da autoridade, porque tudo aquilo que você coloca nome, você passa a ter autoridade sobre aquilo. Então, como ele nomeou os animais, ele começou a ter autoridade sobre os animais. Isso fala em Gênesis 1:27, né, que nós fomos criados para dominar sobre todas as coisas criadas, né, sobre os animais que se arrastam, que voam, que estão na água, enfim, nós temos domínio sobre todos esses animais. E nessa nomeação dos animais, Adão, ele concretizou essa autoridade que ele recebeu de Deus, né, de governar sobre os animais, de ser liderança, de estar à frente. Mas também, como a gente comentou ontem, você imagina o Adãozinho nomeando, toda vez que ele fosse nomear um animal, vinha os parzinhos de animal, né? Igual eu falei ontem, vinha o leão e a leoa para ele nominar. Aí depois vinha o cachorrinho e a cadela, apesar que o cachorrinho acho que foi criado depois, né? Mas enfim, o cachorrinho e a cadela. Aí depois vinha, sei lá, qual outro animal tem ele e ela? O boi e a vaca, o sapo e a rã, sei lá, né? Então pensa, ele deve ter observado isso, né, gente? Óbvio, tipo, todo mundo tem seu par. Como assim todo mundo tem seu par? E eu tô aqui sem meu par. Será que eu nasci para ser sem par? E isso deve ter gerado nele um certo vazio, né? Uma certa necessidade de também ter alguém, fora o fato dele ter esse trabalhão todo sozinho, né? Ele também deve ter pensado, poxa, se eu tivesse alguém aqui, se eu tivesse uma companheira, talvez ele não tenha pensado em companheira, né? Mas ele teve a necessidade de ter alguém do lado dele. Se eu tivesse alguém aqui, esse meu trabalho seria muito mais fácil, né? Aconteceria muito melhor. E aí gerou essa necessidade. Então, olha que perfeição de Deus. Até essas tarefas que Deus fez
o homem ter antes, fez gerar no homem essa necessidade de ter essa companheira, fez gerar no homem essa necessidade de ter alguém ali do seu lado que iria facilitar o seu trabalho, que ele iria dividir as tarefas, que ele iria ter alguém para compartilhar, né? Alguém para falar, nossa, esse nome desse animal tá difícil, né? O que você acha que a gente coloca? Tô sem criatividade, me ajuda, né? Então, para ter realmente essa auxiliadora, né? A palavra fala, deixa eu ler aqui em Gênesis. Fala assim, ó. Depois que ele deu o nome de todos os animais, né? Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então era disso que ele sentia falta. Alguém, primeiro que fosse da mesma espécie que ele, né? Porque assim como o leãozinho tinha a leoa que correspondia, as duas espécies correspondiam, também faltou em toda a criação alguém que fosse como o homem, né? Que correspondesse à espécie do homem. Então ele estava sentindo falta disso, de ter alguém que lhe correspondia e alguém que lhe auxiliasse nos seus serviços, que lhe ajudasse nas suas missões, né? Na sua empreitada aí no mundo. Por isso que a esposa, ela é auxiliadora e ela é submissa. Ela é auxiliadora porque ela auxilia realmente o esposo naquilo que ele tem que fazer. Vocês sabem, gente. Vocês sabem que o homem gosta muito de ter a mulher do lado nas coisas que eles vão fazer, porque parece que eles precisam da mulher para dar um norte para eles ali, para ajudar eles a fazerem as coisas. E também submissa porque é debaixo da mesma missão. Então é nós que vamos ajudar o homem também a cumprir a sua missão, né? Auxiliá-lo nesse papel de cumprir essa missão, né? Estamos debaixo da mesma missão. Tá fazendo sentido até aqui, gente? Bora lá curtir a live, apertar os corações, enviar os aviões para todo mundo. Belezinha? Então eu vou ler um trechinho aqui de Agostinho, tá bom? Cristo consumou o que Adão havia simbolizado. Então Cristo, quando ele veio aqui na terra, morreu na cruz, ele consumou aquilo que Adão já tinha simbolizado lá na frente. O que era isso? Pois enquanto Adão dormia, Deus lhe tirou uma costela e Eva foi criada. Da mesma forma, enquanto o Senhor Jesus dormia na cruz, seu lado foi traspassado por uma lança e assim a igreja nasceu. Pois a igreja, a noiva de Cristo, foi criada do seu lado, assim como Eva foi criada de um lado de Adão. Então, olha, eu achei muito, muito legal essa analogia. Mesmo que seja para fazer raiva, não entendi essa. Então aqui Agostinho ele tá usando essa analogia, porque quando a mulher foi criada, ela foi tirada da costela de Adão. Depois eu leio aqui pra gente ver certinho, né? Ela foi tirada da costela de Adão e Deus fez Adão dormir para fazer a mulher ser criada, nascer a mulher. Quando Cristo estava lá na cruz, quando ele morreu, né, que aqui tá fazendo a analogia dele ter dormido, né, quando ele morreu, para confirmar isso, os caras enfiaram uma lança mesmo do lado dele, né, que foi até onde saiu água e sangue. Eles enfiaram uma lança para ver se tinha acontecido isso mesmo, se ele tinha morrido mesmo, e realmente ali eles constataram a morte de Jesus. Então, ele faz essas duas analogias, assim como quando o homem estava dormindo, foi retirada ali a costela dele do seu lado e nasceu a mulher, a Eva, assim também como quando Cristo dormiu, né, ali na cruz, quando ele morreu ali na cruz e foi perfurado ali do lado, foi ferido ali na sua lateral, nasceu a igreja, né, porque a gente sabe que a morte de Cristo, ela consuma realmente esse ato, depois a ressurreição mais ainda, né, esse ato de a igreja ser resgatada, né, dele ter morrido em favor da igreja para salvar, para que seu sangue redimisse os nossos pecados. Então realmente a igreja nasceu, né? Então nesse sentido eu acho essa analogia muito legal, porque a gente está estudando que a criação do gênero masculino e do gênero feminino tem muito mais a ver com a representação do relacionamento em Deus, do que já existe em Deus, em Jesus Cristo e a igreja, do que sobre nós, do que a respeito de nós. Então, tudo que a gente for pensar, sempre fica muito mais fácil a gente colocar nessa simbologia. Então, eu representando a igreja, qual que é o meu papel no meu casamento?
o homem representando Cristo, qual que é o papel dele no casamento, na sociedade, enfim, né? Então sempre fica muito mais fácil quando a gente coloca assim. Vou ler Gênesis 2, do 20 ao 22, que fala sobre a criação da mulher, tá? Deixa eu ler aqui na minha Bíblia, do 20 ao 22. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos, todavia não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse o correspondesse. 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até o homem. Olha que bonito isso, né? Deus fez a mulher da costela do homem, de uma parte do homem, para dizer realmente o quanto a mulher pertence ao homem, o quanto a mulher veio do homem. E depois Deus trouxe ela prontinha para o homem, né? Entregou ela para o homem. E eu fico pensando, quando o homem abriu os olhos, como que ele deve ter reagido? Tipo, como que ele... Não sei. Porque primeiro que quando a gente pensa assim, ai meu Deus, ele viu ela pelada, ele deve ter imaginado um monte de coisa. Gente, eles andavam nus e isso pra eles era 100% normal. Eles não tinham nem ideia do que era uma roupa, eles precisavam de roupa, não existia isso na época. Então eu creio que ele não olhou pra ela com um olhar de malícia, sabe? No sentido de ver um corpo escultural ali na frente dele ou algo do tipo. Eu creio que ele não olhou dessa forma, mas eu creio que ele deve ter ficado assim, ao mesmo tempo que assustado, porque, poxa, eu não tinha ninguém, agora eu tenho alguém que se parece comigo, né? Da mesma forma que ele deve ter ficado assustado, eu acho que ele deve ter ficado maravilhado, tipo, uau, ela é muito mais linda do que eu. Uau, finalmente tem alguém que pode me entender, me ajudar, para que eu possa caminhar junto, para que eu possa compartilhar, assim como os animais caminham juntos, né? Quando são ali companheiros, eu vou poder caminhar junto com ela. Cara, eu creio que, meu Deus, eles tinham muito para conversar, né? E isso também diz algo sobre nós. Deixa eu ler aqui os comentários. Tudo que vamos fazer, se tiver uma mulher certa do nosso lado, vai dar frutos de boa qualidade. Exato, Rodrigo. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido, Rodrigo? Você falou uma palavra aí que me fez lembrar. Você falou a mulher certa. O Pablo Marçal, ele fala algo, não sei quantos aqui seguem o Pablo, né? Ele foi alguém que nos despertou para muita coisa. Hoje a gente não segue tanto ele mais, mas ainda assim temos um respeito muito grande pela figura dele, né? Pela imagem dele. Ele diz algo que eu achei super interessante, inclusive numas lives que ele fez com a Carol, a esposa dele, sobre casamento. Ele falou assim que muitas pessoas perguntam para ele, Pablo, existe a pessoa certa, existe a pessoa errada, existe o relacionamento errado, né, a junção de pessoas erradas, né, que tipo assim, que não eram para ser uma para outra, vamos assim dizer. E ele disse que não existem pessoas erradas, não existe mulher errada, não existe homem errado, o que existe são pessoas fazendo coisas erradas. São pessoas que ainda não encontraram a maneira correta de ser homem, a maneira correta de ser mulher, mas todo mundo pode chegar nesse ponto. Todo mundo pode chegar nesse ponto de entender aqui à luz da Bíblia o que Deus projetou para o homem e começar a ser esse homem, e todo mundo pode olhar para esses estudos da Bíblia, encontrar como é ser uma mulher de acordo com os padrões da Bíblia e começar a buscar ser uma mulher de acordo com os padrões da Bíblia. Então, entende? Não existe um relacionamento errado, existem pessoas que estão com atitudes erradas, que estão com identidade distorcida, que estão buscando fazer coisas da maneira errada, né? Mas todo mundo pode voltar às suas origens, todo mundo pode buscar ser o plano perfeito que Deus planejou para cada um ser, né? Então, não existe muito essa questão de homem errado, mulher errado, né? Homem certo, mulher certa. Existem homens e mulheres que estão dispostos a agirem de acordo com as características que foram criadas, né? A voltar para suas origens e agir de acordo com o que a palavra de Deus gostaria que eles agissem, né? Gostaria que eles entendessem da sua identidade, das suas características, né? Então, a gente tem que olhar muito mais para isso, sabe? Buscar muito mais isso quando a gente busca um parceiro. Se essa pessoa, ela é ensinável,
sabe? Se essa pessoa, ela tem um coração quebrantado, um coração que sempre tá ali diante do Senhor, buscando melhorar, buscando crescer, isso vale muito mais do que às vezes você encontrar alguém que aparentemente tá todo certinho, aparentemente tá todo correto, mas é uma pessoa arrogante, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que não dá o braço a torcer, é uma pessoa que não se permite, não acha que tem algo mais a tratar, algo mais a crescer, que é uma pessoa às vezes que vai ser muito mais difícil de você ter um relacionamento, sabe? De você desenvolver um diálogo, desenvolver uma conversa legal, bacana, né? Então, Bringov, nós estamos fazendo essas lives justamente para falar sobre esses padrões. Os padrões, em primeiro lugar, de homem e mulher, estão em Gênesis, tá? Na criação do homem, na criação da mulher, você consegue encontrar muitos segredos do que Deus tinha para homens e mulheres. Mas nós também temos muitos livros aí no mercado, tá? Que falam de homens, que falam de mulheres. Os de homens eu não vou poder te indicar muito porque eu não tenho muito conhecimento. Os de mulher é um desses daqui que a gente está estudando, por exemplo, e tem outros também. Mas vale a pena você dar uma procurada, você dar uma pesquisada, porque tem muito material bom para se estudar. Mas na Bíblia, na Palavra de Deus, tem muita coisa em Gênesis, tá? Muita coisa em Gênesis. Beleza, gente? Então dei uma viajada aqui, mas vamos voltar. Dei um parênteses aqui, mas vamos voltar. Acredito que deve ter feito sentido pra alguém aí, né? Isso que eu falei. Então, deixa eu tomar uma água. O que significa essa comparação? Ai, tá quente. O que significa essa comparação, né? De Cristo com o homem, a criação do homem, a criação da igreja? Que eu já falei pra vocês, né? Que Cristo, enquanto ele estava dormindo, enquanto ele estava morto, ele foi transpassado do lado também, e já para conferir que estava morto, e aí nasceu a igreja. A mesma coisa foi Adão, né? Foi retirada ali a lateral dele para que nascesse Eva. Então, o que eu tava falando era isso, né? Pensando ele, vendo a Eva na frente dele, o que será que ele pensou quando ele viu aquela imagem e semelhança dele, não, imagem e semelhança de Deus, super parecida com ele, mas ao mesmo tempo super diferente, né? Eu penso ele olhando todas as características dela que eram diferentes dele mesmo, o cabelo, a delicadeza do rosto, o corpo em si, os membros que ele tem, né, que ela tinha. Eu penso ele olhando esse corpo diferente, o homem, né, uma postura muito mais forte. Eu imagino Adão, um homem forte, sabe? Um homem assim, vigoroso mesmo, e a mulher, ele olhando a mulher, aquela representação mais delicada, né, mais frágil. Eu fico imaginando, de verdade, gente, eu fico imaginando que quando ele a viu, ele já teve vontade de cuidar dela, sabe? Ele já teve vontade de protegê-la, né? Ele já teve vontade de... eu já creio que ele olhou para ela já entendendo que ela lhe pertencia, até porque, né, literalmente foi tirado dele, né? Então eu creio que ele olhou para ela como já me pertence e eu quero cuidar, sabe? Eu quero proteger dos perigos, eu quero alimentá-la, eu quero prover para ela o que for necessário. Eu creio que foi assim, porque realmente era a prefiguração do relacionamento perfeito, né? Era a prefiguração de como deveria ser um relacionamento entre homem e mulher. Então eu acredito que foi assim que ele se sentiu. Seleção Master Brain, seja bem-vindo! Outro livro que dá tanto para homens quanto para mulheres é O Sexo Começa na Cozinha. Esse livro eu já li, acho que é da Ângela Cirino, não é? Para homens ele precisa saber. Esse livro é de quem, Beth? Beth, você mudou o seu codinome, ficou legal, ficou bem melhor, porque daí agora dá para perceber que seu nome é Elizabeth. Ficou muito bom. Então é isso, a Beth deu dois indicações de livro, tá, amigo, para você ler de homens, tá? Para homens ele precisa saber... tá, beleza. Então vamos seguir em frente. Siga em frente. Então olha só, gente, olha como a criação da mulher é uma simbologia muito forte. Fala pra mim, Deus não poderia ter criado primeiro a mulher junto com o homem? Deus poderia, da mesma forma como ele pegou ali o pó da terra para formar o homem, ele poderia logo em seguida ter pegado o pó da terra para formar a mulher, mas não foi isso que ele fez e teve um significado para ele não fazer isso. E também Deus não precisaria, mesmo que ele criou a mulher depois, ele não precisaria ter tirado a costela de Adão para fazer a mulher. Da mesma forma, ele poderia ter pegado o pó da terra
e feito a mulher. Gente, olha como isso é forte, cara. Olha como isso é forte. Quando nós falamos lá atrás, acho que foi na terça-feira, como nós falamos na terça-feira sobre homens trabalhando, nós falamos sobre a questão do homem trabalhar e disso ser uma característica muito forte do homem. O fato dele trabalhar para sustentar a sua casa, o fato dele trabalhar para realmente trazer ali para dentro da sua casa o sustento e todo o necessário, e do homem trabalhar muito mais, né, no padrão ser melhor, né? No melhor padrão, o homem trabalhar mais do que a mulher, né? O homem ser aquele que vai ralar mais do que a mulher. Gente, isso até biologicamente falando, né? O homem é mais forte que a mulher, biologicamente falando, né? E então ele foi feito mesmo para trabalhar muito mais que a mulher. E aí a gente viu lá que do mesmo pó da terra que Deus tirou o homem e formou o homem, era para simbolizar essa relação que o homem ia ter com a terra. Porque lá no começo o trabalho era todo voltado para o cultivo da terra, né? O trabalho se definia nisso, né? Então o homem trabalhar quer dizer que o homem ia plantar, ia colher, ia lavrar a terra, mexer na terra, né? Então essa simbologia da criação do homem do pó da terra tem a ver com que a relação que ele teria com a terra, né? Essa relação de trabalho, essa relação de dali que ele ia tirar o seu sustento, né? Dali que ele ia tirar o fruto do seu trabalho. E a mulher, cara, a mulher ela saiu do homem, ela foi criada da costela do homem. O que isso diz respeito à nossa origem, à nossa formação como mulher? Isso diz respeito à nossa... até tem que tomar um cuidado para falar isso aqui, mas é isso, gente. A nossa dependência do homem como mulheres, né? A gente sabe que como mulheres, como pessoas mais delicadas, a gente realmente precisa dessa proteção do homem. Porque quando a gente pergunta para as mulheres o que as mulheres querem num homem, querem segurança, querem se sentir seguras. Porque realmente o homem, ele dá essa sensação para nós. Por ele ser mais forte, por ele ser essa figura protetora, ele nos dá essa sensação de que eu preciso estar pertinho dele para ser protegida. Eu preciso estar pertinho dele para ser cuidada, né? Então, é nesse sentido. A mulher saiu do homem para mostrar que ela depende realmente, nós dependemos realmente dessa proteção do homem. Nós dependemos realmente dessa proximidade, desse companheirismo do homem. E também diz respeito à nossa maior função. Qual que é a nossa maior função como mulher? Cuidar da nossa família, né? Prezar pelo cuidado no sentido assim de deixar tudo sempre pronto, tudo sempre organizado, tudo sempre assim de uma forma que o homem tenha prazer de voltar para o lar, prazer de voltar para casa. Então a mulher foi feita para isso. O principal trabalho dela é a sua família, e o principal trabalho do homem no sentido de estar ligado à família também é sustentar essa família, né? Trabalhar para trazer o sustento para essa família. Então olha como é lindo isso, quando a gente observa características que pra gente às vezes, tipo, beleza, Adão foi criado do pozinho, a Eva foi criada da costelinha e tá tranquilo. Só que quando a gente começa a entender que Deus é intencional em tudo que ele faz, que Deus é intencional nos mínimos detalhes da sua criação, a gente começa a perceber tipo os códigos, né? O mistério que Deus deixou ali por trás disso, né? Então, por trás da criação do homem, do pó, Deus quis mostrar essa relação que o homem vai ter com o trabalho e de trazer o sustento para sua casa. Dessa simbologia da criação da mulher, da costela do homem, Deus quis trazer como a mulher tem essa dependência do cuidado e da proteção do homem, e a principal função da mulher, que é a sua família, a sua casa, né? O seu lar, o cuidado com o seu marido, o cuidado com os seus filhos. Então isso é lindo, gente, mostra como Deus vê as coisas e como ele cria as coisas com esses mistérios, né? Sim, Brilha, a gente deve ter os mesmos comportamentos que Deus. Tudo aquilo, na verdade, nós já somos imagem e semelhança de Deus. Já temos dentro de nós todas as características que existem em Deus, mas muitos de nós não se percebem assim e não querem desenvolver essas características, mas nós somos sim imagem e semelhança de Deus. Nós só não temos a divindade de Deus, nós não somos Deus como Deus, tá? Mas nós temos as mesmas características. Assim como Deus é criativo, eu também sou criativa. Assim como Deus é amor, eu também posso amar as pessoas, posso amar incondicionalmente, sem ficar olhando para se a pessoa me ajuda ou não me ajuda, se ela é cheirosa ou fedida, né? Eu posso amar assim como Deus, se ela me trata bem ou me trata mal. Assim como Deus é bom, eu posso ser boa. Assim como Deus é perdoador, eu posso perdoar, né? Assim como Deus
um Deus disruptivo, que ele não liga para regras, ele liga para princípios. Assim eu sou também. Então, é isso, tá bom? Vamos lá, continuando então. Achei essa analogia aí de Adão e Eva muito, muito legal. Vamos ler 1 Coríntios, do 8 ao 10, tá? Acho que tá aqui do lado, Pois o homem não se originou da mulher, mas foi a mulher que se originou do homem, né? Por essa razão, a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal de autoridade. Então, o que também quer dizer essa questão da mulher ter sido retirada do homem, né? Uma parte do homem foi retirada, então a mulher saiu do homem, ela veio do homem, o homem veio primeiro e depois veio a mulher que saiu do homem. O que quer dizer isso? Que o homem também é autoridade sobre a mulher, tá? Ele tem autoridade sobre a mulher. Então, por a mulher ter saído dele, dá esse sentido de que o homem vai à frente, de que o homem é autoridade, né, sobre a mulher. Lembrando, gente, aqui que não é uma autoridade machista, tá? Não é algo que até acho que o Paulo tinha comentado na live ontem. Não é uma autoridade no sentido assim, eu que mando, você vai ter que me obedecer, mulher, e algo do tipo. Não é. É uma autoridade espiritual, uma autoridade de acordo com a autoridade de Cristo sobre a igreja, uma autoridade de liderar a mulher, de ir à frente, de conduzir a mulher na palavra de Deus, de dar a direção, né, de ser o cabeça da casa e quem dá a última palavra, mas não no sentido de mandar, de desvalorizar a mulher, de colocar a mulher lá para baixo só para dizer o quanto ele é o macho alfa da casa, o quanto ele manda na casa. Nós já sabemos que em relação ao machismo, nada mais é do que homens inseguros, muito inseguros de si, que precisam desvalorizar a mulher para se sentir valorizado. Precisam pisar na mulher no sentido de humilhar a mulher mesmo, né? Colocar a mulher num patamar inferior para se sentirem superiores, né? Para se sentirem valorizados. Então, essa autoridade nada tem a ver com o machismo, tá? Essa autoridade nada tem a ver com o homem desvalorizar a mulher, mas é muito, muito além do que isso e até muito ao contrário do que isso. O homem é autoridade sobre a mulher, o homem cuida, o homem guia a mulher, o homem é aquele cabeça que tem que discernir qual é a estação que a gente está vivendo e para onde a gente vai, de acordo com ouvir o que Deus tem para dizer em relação a isso, né? Assim como Cristo também representa autoridade sobre a igreja, né? Cristo, ele é autoridade, não é a igreja que manda em Cristo, não é a igreja que diz para Cristo, agora nós vamos para cá, agora nesse momento nós vamos para lá. Não é Cristo quem é a autoridade da igreja. Mesma coisa, o homem é a autoridade sobre a mulher. E aí o que acontece? Vamos pegar um pouco agora na simbologia do homem como primogênito da criação, certo? Porque Adão foi o primeiro homem criado e depois dele veio toda a criação, né? Todo o restante da criação. Vamos pegar esse peso, essa responsabilidade de ser o primogênito da criação. O que acontece? Naquela época, né, no tempo atrás lá, né, principalmente entre o povo judeu, o primogênito ele tinha um papel primordial na família. Ele tinha um peso de responsabilidade muito maior que os outros filhos, mesmo que fosse de uma família de 12, 15 filhos, o primogênito era aquele que meio que representava todos os outros filhos, tá? O primogênito era aquele que representava a prole, todos os outros filhos eram representados pelo primogênito. O primogênito era o segundo em autoridade depois do pai, então o pai era a autoridade da casa, o primogênito era o segundo em autoridade, né? Então olha a responsabilidade do primogênito. O primogênito ele tinha a responsabilidade de fazer a vigilância e o bem-estar da família. Então ele tinha essa responsabilidade de cuidar da família, de zelar pela família, de trazer um bem-estar para ela. Então, agora eu me perdi numa pergunta aqui, já te respondo, Tati. Então o primogênito ele tinha essa característica de ser o segundo em autoridade depois do pai e de representar toda a prole e de trazer um bem-estar para a família. Então olha só, Adão ele foi o primogênito da criação, certo? Ele teve essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade de representar o que os homens representam também, essa responsabilidade de cuidar, essa responsabilidade de trazer o bem-estar, né? Essa responsabilidade de ser a outra autoridade depois de Deus,
né? Dentro da casa dele, dentro do lar dele, o homem, ele é a autoridade abaixo de Deus. Primeiro é Deus, que é a autoridade sobre todas as casas, sobre todos os lares, mas depois é o homem, né? Ele é a autoridade depois de Deus. E aí, aqui nós também temos representados Jesus, né? Nós temos representado Jesus. Jesus, ele foi o primogênito da criação no sentido de que ele era o primogênito de Deus, né? Ele era o primogênito antes mesmo de Adão existir, né? Ele era o primogênito. E o que ele representa? O primogênito entre muitos irmãos, o unigênito de Deus, o primeiro a ser criado por Deus, o primogênito dentre os mortos, né? Que foi aquele que ressuscitou ali dentre os mortos, e o primogênito de toda a criação, né? Então, se Jesus é o primogênito, ele tem autoridade diante de tudo o que foi criado. Então, Jesus é a autoridade sobre toda a criação. Toda. Não existe ninguém com autoridade maior do que Jesus na criação. Ninguém. Então, gente, Deus criou o homem para ser o homem da casa, para ser a autoridade na casa, o chefe do lar, para exemplificar o relacionamento de Jesus com a igreja, que é a casa de Deus. Jesus é o chefe da casa, é a autoridade da casa, assim como o homem deve ser. E eu repito, não tem nada a ver com machismo, né? Lá em Efésios 5, 23 a 25 diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por elas. Então, olha só, Cristo, ele amou a igreja, ele se entregou pela igreja, ele se doou à igreja, ele ama a igreja como ao seu próprio corpo, ele cuida dela como ao seu próprio corpo. A mesma coisa o homem deve fazer. O homem deve amar a sua mulher, respeitar a sua mulher, cuidar, se entregar pela sua mulher. Amar a mulher como ele ama o seu próprio corpo e ainda mais a ponto de se entregar por ela, né? De protegê-la, de guardá-la. Isso em nada tem a ver com o machismo, tá? E o homem, além de tudo, ele é a autoridade sobre a mulher. Ele faz tudo isso com a mulher num relacionamento perfeito, tá, gente? Ele faz tudo isso com a mulher e ele ainda é autoridade sobre o lar. Eu sei que é muito difícil nós mulheres nos submetermos a uma autoridade de um homem que não tem sabedoria, né? Vamos colocar assim, de um homem que não cumpre com o seu papel de homem, não cumpre com o seu dever de homem, muitas vezes não tá nem aí para saber também qual que é o seu papel de homem. É muito difícil, mas é uma coisa que eu sempre falo para as meninas, né? Por isso que nós mulheres precisamos ser muito cautelosas na hora de fazer a nossa escolha num relacionamento, né? Na hora de tomar a nossa decisão num relacionamento. A gente não pode se deixar levar muitas vezes por um sorriso bonito, por palavras bonitas, por um carinho gostoso, por um afeto, por uma atenção. Isso tudo realmente faz com que a gente não pense racionalmente, né? Faz muitas vezes que a gente pense só com as emoções, e às vezes quando a gente pensa com as emoções, às vezes não. Sempre, quando a gente pensa, não, o Bring não é uma igreja com 4 paredes. Quando a gente fala igreja, nós estamos falando de nós, tá? Nós, seres humanos, que aceitamos a Jesus e vivemos de acordo com o que a palavra diz, tá? O corpo de Cristo. Então, Jesus representa essa autoridade sobre a igreja, que somos nós, tá? O corpo de Cristo. Você é a igreja, eu sou a igreja. Pessoas que andam de acordo com a palavra de Deus e que aceitaram Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador são a igreja, né? Então, nós mulheres, nós temos que prestar muita atenção nisso, porque muitas vezes a gente se deixa levar por algumas coisas, né? Que a gente não observa. E aí, quando a gente se junta, quando a gente casa, existem características que aquele homem já tinha. Existem pensamentos, formas de pensar que aquele homem já tinha. Existem atitudes que aquele homem já tinha. Só que a gente não tinha se atentado. A gente não tinha ligado a luzinha ali de alerta para ficar vigiando e percebendo. Porque o cara que é machista, ele deixa esse machismo espairecer de muitas formas. Ele deixa esse machismo espairecer nas frases que ele solta,
na maneira como ele pensa, na forma como ele fala de uma mulher ou de outra, em alguma situação ou outra, você consegue perceber, na forma como ele age, o que ele cobra de você, o que ele espera de você, enfim, o machismo dá para ser percebido, o homem machista dá para ser percebido de diversas formas. O problema é que muitas vezes a gente não tá ligada para perceber isso. O problema é que muitas vezes a gente não se atenta para isso, porque o homem, ele não é um homem maravilhoso antes do casamento e casou, se tornou machista. Não existe isso, gente, não existe. Machismo é uma coisa que vem de criação. Como que o homem vai, de criação, uma coisa que tá dentro dele, como que ele vai ser um no namoro e outro no casamento? Como ele vai ser não machista no namoro e machista no casamento? Não existe isso. Não existe. O que existe são homens que podem fazer um tipo para conquistar a mulher, sabe? Fazer um tipo de mais bonzinho, fazer um tipo de mais romântico, fazer um tipo de galanteador para conquistar a mulher, e depois conquistou a mulher, aí realmente começa a mostrar as garrinhas. Só que mesmo assim, mesmo como quando o homem faz um tipo, se você é uma mulher que busca ter discernimento, se você é uma mulher que está diante do Senhor e busca diante do Senhor Deus, né, me ajuda a perceber o que eu preciso perceber, me ajuda a observar o que eu preciso observar. Deus, esse cara é bom mesmo, sabe? Esse cara é uma boa escolha pra mim e tal. Deus vai te dar o feeling, Deus vai te dar. Só que às vezes a gente também não conhecia Deus na época, né? Às vezes a gente também não tinha esse discernimento espiritual na época. Mas o que eu tô falando é que a culpa não é do casamento que transformou a pessoa naquilo, né? Realmente a questão está mais em a gente não ter observado antes, entendeu? É nesse sentido. Então vamos lá para o que a Tati perguntou aqui. A Tati perguntou, quando o marido é assim, como devo agir? Acho que ela estava falando do marido machista, né? A minha madrasta que conversa com meu marido, às vezes já falei com meu pai, mas ele disse para mim conversar com meu marido e se resolver, mas meu marido não tem interesse nenhum em mudar ou buscar aprender. Cadê? O que o Brink falou pra ela? Tati, junta todos os homens de sua família, junta em um só lugar e conta tudo que seu marido fez e deixa que os homens da família resolvem. Ah, entendi. Nossa, que difícil, Tati. Realmente é uma situação complicada, porque, na verdade, a sua madrasta conversar com seu marido não vai fazer muita diferença, viu? Porque homem machista não ouve mulher. Ah, sinto muito, não ouve. Então, realmente, ele teria que estar conversando com um outro homem. Tati, o que eu aconselho você, que eu sempre tenho aconselhado e aconselhei lá atrás também. Primeiro de tudo, em primeiro lugar, é você orar e entrar em guerra espiritual pela sua casa, em batalha espiritual pela sua casa. Você já tem feito? Tipo, você já tem acordado mais cedo para orar pela sua casa? Você já tem feito um jejum de um tempo aí maior pela sua casa? Você já tem lido mais a Bíblia e profetizado as palavras da Bíblia dentro da sua casa? Você já tem orado nos cômodos da sua casa, realmente decretando ali que esse lar é um lar que pertence ao Senhor Jesus, essa família é uma família que pertence ao Senhor Jesus, declarando que a mente do seu marido vai ser uma mente aberta, que o coração do seu marido, Deus vai trocar o coração de pedra dele por um coração de carne? Você tem feito esses tipos de oração dentro da tua casa diariamente? Porque você tá numa batalha espiritual, você tá numa guerra espiritual, você não pode baixar a guarda. Mesmo que você é mulher, que o seu papel não é ser autoridade espiritual na sua casa, nesse momento, por o seu marido não estar exercendo essa autoridade, você tem que começar a exercer se você quer realmente que algo comece a acontecer no seu lar. Porque quando a gente se posiciona, Tati, no mundo espiritual, as coisas começam a acontecer. Às vezes elas não vão acontecer no seu tempo e às vezes não vão acontecer da forma como você gostaria que elas acontecessem, mas elas vão acontecer. É só você começar a se posicionar, começar a se levantar e começar a crer no que você está fazendo, porque não adianta nada você também fazer tudo isso e no seu coração você tá, vixe, não sei nem porque eu tô fazendo isso, não vai dar em nada isso aqui. Não, você tem que estar com fé. Mas me responde, você já tem feito tudo isso que eu já te falei aqui? Se você tem feito, aí sim a gente pode ir por um outro patamar, mas se você não tem feito, amiga, é hora de começar a arregaçar as mangas e fazer. Eu sei que não é fácil, não tô falando pra você aqui que é moleza, não tô falando pra você aqui que é gelatina, sabe? Que você vai sentar e vai ser super mole. Não, não é. Igual eu falei, é uma guerra. Gente, quando que a gente entende que guerra é fácil? Nunca. Guerra sempre exige esforço, guerra sempre exige sacrifício, sempre, né? Então, realmente vai precisar de um esforço da sua parte um pouco maior nesse começo. Vai precisar de um guerrear aí maior na sua casa. E eu creio que o seu marido, ele vai
começar a ter a mente transformada a partir do momento que você, como mulher, se posicionar e persistir nesse posicionamento. Porque não adianta também você fazer isso hoje e querer que amanhã o seu marido esteja totalmente transformado. Não adianta nada você fazer isso hoje, daí seu marido chegar em casa e ter as mesmas atitudes que ele sempre tem, e aí você falar, isso aqui não funciona, não vale a pena. Até porque, muitas vezes, quando a gente entra em guerra pela nossa casa, as coisas começam até a aumentar. Mas é por quê? Porque vai começar a vir à tona algumas coisas para Deus começar a resolver. Então, tem que ficar firme, sabe? Então, é uma batalha, amiga. Primeiro você tem que entender isso. Você está guerreando pelo seu lar. Entenda, você não está guerreando com o seu marido. Você não está em embate, em confronto, em guerra com o seu marido. Você está em guerra pela sua casa. Você está em guerra por seu marido. Você está se colocando na brecha pelo seu lar, né? Então não veja ele como seu inimigo, né? Nessa guerra, nessa batalha, ele não é seu inimigo, muito pelo contrário, ele é seu aliado, ele é seu general, na verdade, mas é um general que está dormindo. É um general que está adormecido e que infelizmente é você que vai ter que tomar as rédeas agora da situação para que esse general acorde. E quando ele acordar, amiga, quando ele acordar, confia em mim, quando ele acordar, você vai sentir que tudo valeu muito a pena. Porque aí você vai poder descansar no seu papel de esposa mesmo, sabe? Que é cuidada, que é protegida, que é amada. Mas se você realmente acha que vale a pena você lutar por isso, arregaça as mangas e vai pra guerra. Começa a orar na sua casa todos os dias, começa a fazer um jejum de verdade, começa a abrir a palavra de Deus. Abre lá em Efésios mesmo 5 e começa a profetizar, o meu marido é o cabeça desse lar, mas ele é o cabeça desse lar, ele é um cabeça sábio, ele é um homem sábio, ele é um homem que tem um coração segundo o coração de Deus. Eu declaro que o coração dele é quebrantado, eu declaro que Deus troca o coração do meu marido de pedra por um coração de carne, eu declaro que ele ouve a Deus, que ele é sensível à voz do Espírito Santo. Vai declarando coisas que ele ainda não é, mas que você já está profetizando, já está baixando o download ali de que ele é na sua vida, de que ele é dentro do seu lar. Então é esse o recado, o conselho que eu tenho para te dar, porque o enfrentamento nunca vai te levar em nada no sentido de você enfrentar de bater boca, sabe? Eu até acho que essa questão que o Bringov colocou aí, pode funcionar, né? Essa questão de você juntar os homens da sua casa, do seu lar e conversar com ele e tal, mas assim, se o cara já não tem assim tipo, uma vontade de aprender. Às vezes ele já nem tem um relacionamento bom com os seus parentes. Como que você vai fazer essa junção? Como que você vai chamar todo mundo, chamar ele num complô ali para todo mundo descer a lenha nele? Não sei, eu acho que às vezes isso pode se virar mais contra você do que a seu favor, né? Então, pode ser que isso aconteça algum dia, mas eu acredito que a oração tem que vir primeiro, sabe? Eu acredito que a batalha espiritual tem que vir primeiro e que você pode pedir para Deus preparar um momento como esse, então. Às vezes Deus prepara um momento de que vários homens vão na sua casa visitar vocês, ou vocês, como casal, vão na casa de algum parente que tenha vários homens reunidos lá, e você pode sim, né, compartilhar com esses homens o que tem acontecido, e esses homens podem ajudar o seu marido. Mas eu não sei se esse é o caminho mesmo. Sim, eu oro, acredito sim que Deus pode mudar meu marido, mas isso não depende só de Deus, né, mas dele também. Ouço muito isso, óbvio, mas o que eu tô querendo te dizer? O seu marido está cego, amiga. O seu marido não está enxergando nada e não está querendo mudar nada. Então, de duas, uma, né? Eu não sou a favor de quebrar relacionamentos, tá? Eu sou a favor de você lutar no relacionamento até o fim, tá? Até o fim. Mas você precisa tomar uma decisão, então. Porque eu vejo muitas mulheres também em cima do muro. Oram, mas ao mesmo tempo não acreditam muito naquilo que está fazendo, ou que espera a mudança do marido para tudo começar a mudar. Então, você entende que você está colocando a sua vida às vezes na mão do seu marido? Tipo, se ele mudar, tudo muda. Se ele mudar, tudo vai começar a dar certo. Às vezes é você que tem que ter uma postura um pouco mais de mudança, sabe? Às vezes você que tem que ter uma postura um pouco mais de se permitir ser transformada. Então, se permita entrar nesse processo de transformação, se permita Deus fazer você crescer, Deus te desenvolver como mulher. Agora, se você percebe que seu casamento não vai pra frente, se você percebe, às vezes seu marido até já te traiu ou algo do tipo,
Aí você tem que tomar uma decisão de permanecer nesse casamento ou não, entendeu? Não tem como. É o que eu falo para as mulheres. Vocês vão ficar. Essas mulheres que dependem muito da mudança do marido, que não querem arregaçar as mangas, entrar para essa batalha. Porque quando a gente entra pra batalha, Tati, na batalha que eu tô te falando aqui, você não vai ficar olhando muito pro seu marido. Você entende isso? Você não vai ficar olhando para ele esperando dele que ele mude, que ele mude, que ele mude. O seu foco vai mudar, o seu olhar vai mudar, o seu foco vai para Deus. Totalmente. Para o poder de Deus, para o agir de Deus. Porque, cara, você acredita que seu marido é mais forte do que Deus? Você acredita que o seu marido, ele tem muito mais poder que Deus? Tati, você precisa acreditar, a gente precisa acreditar, eu me coloco nesse lugar. A gente precisa acreditar no poder da oração. A gente precisa acreditar no poder transformador de Deus. Eu entendo, o cara tem que querer, mas, você vai estar levantando um exército. Você vai estar levantando um exército ali dentro da tua casa para começar a mexer com a vida do seu marido. Você precisa acreditar que isso vai gerar transformação. Só que você não pode ficar focando no teu marido, você tem que focar em Deus, você tem que focar naquilo que Deus pode fazer pelo seu lar. E não ficar olhando para isso, sabe? Mas eu creio que você tem que colocar um prazo também, Tati, de verdade. Porque eu entendo você, eu entendo que é desgastante, eu entendo que é desafiador. Então, eu creio que você tem que colocar um prazo. Tipo, Deus, eu vou orar até o final do ano, eu vou todos os dias jejuar pela minha casa, todo dia eu vou fazer um jejum, todo dia eu vou passar na minha... Todo dia, Tati, todo dia, não tô brincando não, todo dia é todo dia. Todo dia eu vou pegar, abrir a palavra de Deus, profetizar a palavra de Deus na minha casa, nas roupas do meu marido, como a Pri colocou aí. Vou de noite, quando ele estiver dormindo, colocar a mão na cabeça dele bem discretamente para orar, pedir ao Senhor que quebrante o coração dele, que dê a ele discernimento, sabedoria. Todo dia, dê um prazo. Até o final do ano, Senhor, eu vou fazer isso. E eu peço ao Senhor que mude meu marido, que transforme meu marido. Porque se nenhuma mudança acontecer, se nada acontecer, eu vou ter que tomar uma outra posição mais radical. Eu vou ter que tomar uma outra, não mais radical, porque isso que você vai estar fazendo de orar todos os dias já vai ser radical, né? Mas uma outra posição que talvez, infelizmente, você não gostaria de tomar, sabe? Mas, cara, faz tudo o que você tem que fazer como mulher no mundo espiritual. Tati, faz tudo. E quando eu digo faz tudo, não olha pra ele. Faz tudo o que você tem que fazer como mulher, como esposa, tá? Porque mesmo que o marido é a autoridade da casa, Tati, Deus, ele tem um olhar muito especial para as orações da mulher. Principalmente uma mulher que está buscando ser sábia, principalmente uma mulher que está buscando ter um coração quebrantado na presença dele. Ele ouve as suas orações e isso tem muito peso para ele, tem muito peso dentro da tua casa, tá? Então, essa é meu conselho para você, né? Busque a Deus, dê um prazo, todos os dias lá, ó, em guerra, em guerra, em guerra. Tira os olhos dele, volta os olhos para Deus. Para de conversar com 1 milhão de pessoas sobre o seu casamento. Para de buscar aliados pra falar, Tati, você tá certa, Tati, seu marido tá errado, Tati, realmente ele é isso, realmente ele é aquilo. Para, isso aí só te prejudica. Parece bom, parece que você tá compartilhando seu fardo, aliviando seu fardo, mas não é. Não é. Como eu falei, busque 1 ou 2 pessoas no máximo que você vai estar compartilhando, mas busca acima de tudo Deus. Busca acima de tudo jogar tudo isso aos pés do Senhor, chorar suas lágrimas aos pés do Senhor, porque quando você faz isso diante de Deus, Ele te transforma, Ele te molda, Ele te muda. Muitas vezes quando a gente faz isso na frente das pessoas e para as pessoas que não são sábias, muitas vezes a gente sai de lá mais amargurada ainda, com mais rancor ainda, com mais indignação ainda, e aí isso não gera transformação, entendeu? Então é muito melhor a gente ir aos pés do Senhor. Espero ter ajudado você de alguma forma, tá bom? Mas se você sabe, você, mulher, você já me procurou no particular, você pode continuar me procurando. Tati, eu tô à sua disposição. Pode me mandar mensagem, a gente vai conversando, se falando. Mas é preciso muito mais começar a colocar em prática agora, sabe? Muito mais. Amém, gente? Tô à disposição também de qualquer outra mulher aqui. Homens, procurem meu marido. Pra conversar coisas assim mais profundas, procurem meu marido, tá bom? Amém, gente? Então vamos orar, porque já tá com 2 minutos que vai acabar. Tipo, contagem regressiva aqui já. Senhor, eu te agradeço por todos os ensinamentos que o Senhor trouxe através da sua palavra. Deus, eu sei que nós temos desafios muito grandes, principalmente na nossa sociedade de hoje, com o machismo, com o feminismo, com tantas outras distorções sobre quem
os homens e as mulheres são e sobre os papéis fundamentais dos homens e das mulheres. Eu peço ao Senhor que dê sabedoria para cada mulher dessa live, para cada homem que está presente nessa live, para que eles possam agir de acordo como o Senhor agiria, para que eles possam ter atitudes sábias, que são atitudes que vêm diretamente do coração do Senhor para eles. Pai, que eles não confiem em homens, que eles não confiem em métodos, que eles não confiem, Deus, em conselhos de outras pessoas, que eles confiem 100% no Senhor e no poder que a sua palavra nos garante que nós temos em Ti, papai, porque nós somos autoridade nessa terra também através do nome de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus revertido naquela cruz. Por isso eu peço que o Senhor realmente abençoe cada um e encha cada um de sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tati, tamo junto, tá? Pode me mandar mensagem no particular, de verdade, a gente pode trocar uma ideia e sempre conversar, tá bom? Amém, Paula, amém. Obrigada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gente, um beijo pra vocês. Amanhã é o nosso último dia de falar sobre homens. Chama todos os homens que você conhece, pelo amor de Deus. Amanhã é o último dia que nós vamos, descer a lenha, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até amanhã, gente.